Gravando. Vamos lá então. Seguinte, ó, o recado que é para todas as turmas vai ser a explicação do que nós vamos fazer nesse nosso terceiro trimestre. Então, o recado é: bem-vindos ao terceiro trimestre do ano de 2020, esse ano atípico. E o que nós vamos trabalhar nesse ano, nesse terceiro trimestre? Vou compartilhar minha tela para começar. Eita, não. Para começar a apresentar minha tela em 3, 2, 1. Valendo! Professor, o que são isso? São flores? Sim, são o caderno, né? Para cada caderno, para cada trimestre, eu separo o meu caderno no meu aplicativo. E como vocês são alunos fofos e sensacionais, coloquei flores bonitinhas e coloridas para representar a todas. Não sei se vocês acharam fofinho ou não, mas eu achei fofinho, então o que importa é isso. Bom, ó, então com isso, vamos falar sobre termologia. E para começo de conversa, o que é termologia? Quando a gente fala em termologia, o que é termologia? Não sei se você lembra, no primeiro dia de aula, eu acho que no dia 4 ou 5 de fevereiro de 2020, eu escrevi no seu quadro todos os conteúdos que iríamos trabalhar durante o ano, né? E teve uma parte, você lembra disso? Escreve no chat se você lembra, se você não lembra. Você lembra que eu botei todos os conteúdos, do primeiro ao último conteúdo, que deu uma página inteira? Sim ou não? Responde aí, para não ficar... Vai. Sim, tá. E aí teve uma parte que eu coloquei só sobre termologia. E quando a gente fala em termologia, vamos fazer uma análise etimológica dessa palavra aí. Termologia. Bom, quando a gente fala em logia, né, a ver com estudo, né, termo tem a ver com temperatura, mas na verdade, é o estudo dos fenômenos que se relacionam com a temperatura. Então, e quais são os assuntos que se relacionam? Quais são os fenômenos que se relacionam com a temperatura? Bom, estamos falando da física clássica, né, da física. E aí, nós separamos normalmente em 5 subtópicos. Alguém lembra quais são os subtópicos? Pode falar aí, eu escrever. 2, 3, 4, 5. Escreveram aí, entropia. Entropia está dentro do último. É um subtópico dos últimos subtópicos, tá? Mas não ainda, vamos lá. Antes disso, vamos começar a falar o seguinte. O primeiro subtópico tem a ver com termometria. Termometria. E o que significa termometria? Esse é o primeiro item que nós vamos conversar, que vai ser na próxima aula. Termometria significa o quê? Metria, para a própria análise da palavra, medida. Termo tem a parte da temperatura. Medir a temperatura. Então, nesse conceito, nós vamos definir o que é temperatura. E nós vamos apresentar que temperatura e calor são grandezas diferentes. E às vezes uma depende da outra, uma interage com a outra. Mas são definições totalmente diferentes, tá? Vamos definir o que é temperatura, que é o grau de agitação molecular. Nós vamos falar sobre também como é que eu posso medir a temperatura. Gente, como é que eu posso medir a temperatura? Escreve aí para mim, eu falo aí. Como é que eu posso medir? Como é que eu posso medir a temperatura? Tem um aparelhozinho, né? Que agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo utilizando para saber se você está com febre ou não, que é o termômetro aí, 3 pessoinhas falaram, né? Tem vários tipos de termômetro. Tem um termômetro com infravermelho, que é aquele clássico que você bota nas axilas. Tem um termômetro com mercúrio, né? Tem um com infravermelho, que é a pistolinha, aquela que é a distância, né? O mercúrio é que você bota nas axilas. E o de infravermelho é que tem aquela pistolinha. Tem outros tipos de termômetro. Então, vamos apresentar alguns tipos de termômetro, como eles funcionam. E o termômetro mede a temperatura. E a temperatura tem uma unidade de medida, que pode ser graus, Celsius, pode ser o que também? Quais são as outras unidades de medida que vocês conhecem? Fahrenheit, já escreveu aí, e Kelvin, beleza, perfeito. Tem graus Fahrenheit e Kelvin,
que é sem o grauzinho, né? Aquela medida que não é graduada. Beleza. Pô, e já queria dar até parabéns para o Leonardo, que ele escreveu o Fahrenheit de primeira certíssimo, né? Porque Fahrenheit, às vezes as pessoas confundem, né? Acontece nas melhores famílias, inclusive eu, de vez em quando eu erro, mesmo dando uma aula há 15 anos, de vez em quando a gente pode escrever errado uma palavra ou outra. Mas, Leonardo, mandou bem, né? Não igual o Theo, que agora escreveu bonito, entendível, porém não tão correto. Né? Muito obrigado, Theo, também pela participação. Então, ó, nós vamos mostrar as escalas de temperatura, que são Celsius, Fahrenheit, Kelvin, aonde elas são utilizadas, para que elas são utilizadas, né? A relação até da origem da unidade de medida, que antigamente, quando começou-se o estudo, quando começou-se o investimento entender o que é temperatura para vender alimentos, para conservar alimentos, surgiram diversas escalas termométricas. Tem uma outra conhecida na área da engenharia mecânica, na área de motores, que se chama Rankine, por exemplo. Tem outras escalas. Tinham mais de 10 escalas termométricas. Só que, gente, imagina você quer vender alguma coisa, algum alimento, algum material, que tivesse temperaturas com unidades de medida diferentes. Então, rolou-se a necessidade de unificar unidades. Então, tem as mais utilizadas, que são a Celsius, em primeiro lugar, a Fahrenheit em alguns países específicos, e tem a escala internacional, que é a Kelvin, que é a escala utilizada em laboratórios. Então, nós vamos apresentar essa diferença para vocês, tá? Além de apresentar essa diferença e aprender historicamente o porquê dessa unificação, mostrar a relação entre elas. Como é que eu posso medir alguma coisa? Se eu pegar a água, por exemplo, eu posso ter o ponto de ebulição, o ponto de fusão em cada uma dessas escalas. E com uma matemática simples, fazer o quê? Comparar uma escala com a outra. Vamos também dar exemplos de vocês. Quais as temperaturas mais altas que vocês já foram? As mais baixas que vocês já foram? Depois vamos apresentar a temperatura mais alta que já teve no planeta Terra, normalmente é Sibéria, né, Antártida e tal, ou a temperatura mais baixa, né? E a mais alta em deserto, né? Então, só para recapitular, a mais baixa na Sibéria e a mais alta no deserto. Mostrar essas diferenças, né, de temperatura, tá? E também essas diferenças em laboratório, artificialmente. A temperatura que está no espaço, por exemplo. E lembrar que a temperatura que está dentro do tubo, do CERN, onde os prótons estão acelerados, é mais baixa que no próprio espaço sideral. Isso é muito maneiro, porque ajuda a aliviar o atrito e tentar deixar a velocidade do próton cada vez mais próxima da luz. Cara, isso é muito maneiro. Então, assim, vamos mostrar essa diferença. É quase 0 Kelvin, né, segundo o Theo? Sim, é quase. Quase, porém não não se pode chegar a 0 Kelvin dentro da física clássica. Professor, como assim dentro da física clássica? Tem estudos que falam que isso pode ser alcançado ou ultrapassado? Mas isso foi para um outro momento, para uma outra hora. Estou até junto elaborando um trabalho sobre isso lá no doutorado da UFRJ. Mas isso para outro momento, tá? E aí, vamos falar da parte clássica, da parte que está dentro da nossa rotina. Vamos falar sobre essas temperaturas todas, ok? Como é que elas se relacionam e qual é a nossa parte prática. Bom, após essa parte da dilatação e da termometria, eu dei um spoiler para o próximo item. Tem a dilatometria. E quando nós falamos em dilatometria, fala para mim, fala. O que é dilatometria? O que é isso? O que quer dizer dilatometria? Fala aí, escreve aí. O que quer dizer dilatometria? Aí falaram, grau de dilatação? Como assim? Como assim? Fala mais, melhora. Não sei se ficou tão bom assim, não. Medida, beleza. Vai medir a dilatação. O próprio título do conteúdo, ele já restringe o que o próprio conteúdo estuda. Porra, professor, não entendi, não. Quando a gente fala em dilatação, o que é dilatação? O que quer dizer dilatar?
significa aumentar, significa expandir. Bom, quando a gente fala lá na temperatura, vou confirmar o que as duas falaram, ó. A Sofia e a Antônia. Em temperatura é o grau de agitação molecular, beleza? Então, existe um distanciamento das moléculas. Quando eu falo em aumentar a temperatura de um objeto, por exemplo, ou diminuir a temperatura de um objeto, esse distanciamento entre as moléculas pode aumentar quando eu aumento a temperatura. Isso você chama de dilatação, uma expansão. Porém, quando eu diminuo a temperatura, rola uma contração, né? Então, em determinados objetos, existem anomalias que eu vou falar já já. Então, o melhor significado para a definição disso foi o que a Antônia falou logo depois embaixo, contribuindo com o que a Sofia falou, que é o quê? A alteração das dimensões, a alteração do volume do objeto quando muda a temperatura. Pode ser tanto para mais quanto para menos, sacou? Então, pode ser uma expansão ou pode ser uma contração. Mas o tema da matéria é dilatação, que te faz uma certa limitação, pensar que só aumenta. Não, pode diminuir também. Porém, temos algumas exceções. Temos algumas anomalias. Não sei se aqui alguém já colocou água numa garrafa PET, numa garrafa de plástico ou numa garrafa de vidro. Água com a garrafa ao máximo dentro do congelador e deixou lá durante um bom tempo. O que acontecia com a garrafa quando eu coloco uma água da garrafa no máximo e no congelador? Responderam já, explode. Sim, gente, uma garrafa de plástico ela pode explodir, pode arrebentar, uma de vidro ela pode quebrar o vidro mesmo, né? Por quê, professor? Porque se, quando eu boto para congelar, a temperatura diminui, e se a temperatura diminui, teoricamente tem que contrair. É aí que é o problema, ó. Quando eu falo em H2O na água, eu tenho 3 relações ali que tem um ângulo de ligação entre elas. Quando a temperatura vai diminuindo, tem um determinado momento que, quando vamos supor que a água seja 10 graus, de 10 graus até 4 graus, o seu volume vai diminuindo. Porém, quando ela chega em 4 graus, o ângulo de ligação entre as moléculas é alterado. Se o ângulo é alterado, naquele momento, entre 4 graus até 0 graus, ao invés de contrair, ela vai dilatar, devido à formação da sua estrutura molecular. Então, entre 4 e 0 graus, ao invés da água contrair, ela vai dilatar, ela vai expandir. E quando a água chegar a 0 graus, ela vai congelar daquele tamanho já um pouco expandido, sacou? Então, por isso que o ideal é que, se você quiser colocar uma água para congelar, não encha a garrafa até o máximo, deixe um espacinho. O Theo contribuiu, porque as ligações de hidrogênio da água com o seu formato molecular, angular, se arranja de forma cristalina, formando emaranhado de hexágonos que ocupam mais espaço que antes. Theo, mais uma vez, obrigado pelas suas contribuições de imediato, né, cara? O Theo cumprindo as suas, entre as obrigações de sempre contribuir de maneira significativa. Ó, aí a Antônia falou antes, por que a estrutura do gelo é maior do que da água líquida? Devido ao que ele falou anterior, logo depois. Foi, Antônia? Nesse momento, os ângulos de ligação vão alterando de modo entre 4 e 0 graus, a água vai deixar de contrair, ela vai expandir. E de 0 a -1, assim por diante, ele volta, o gelo atua como se fosse da maneira tradicional. O nome disso é anomalia, né? Então, a dilatação tem a dilatação anômala da água. Mas não é só a água, tá? Tem outros elementos também que também tem essa anomalia. Tem o mercúrio, tem outros. Eu não lembro de cor, tem que buscar uma tabelinha, quais os elementos, os materiais que sofrem anomalia na sua dilatação, né? E aí tem uma listinha com esses materiais, e cada um tem sua temperatura específica, que é o grau, é o ângulo de ligação entre suas moléculas. Isso é muito maneiro, cara. Bom, mas daí isso é um outro assunto, gelatometria. Bom, e aí o outro assunto, o assunto seguinte é a calorimetria. Quando
quando a gente fala em calorimetria, o que significa calorimetria? Fala para mim aí, na própria etimologia, na própria formação da palavra, quer dizer o quê? Calorimetria. Calor, beleza. Calorimetria, né? Vamos medir o calor. E para entender essa medição de calor, o primeiro passo tem que entender o que é calor, né? E você vai entender o que é calor, que é energia térmica em trânsito devido à variação de temperatura, todas as definições de calor, né? Porque definir energia não é fácil, não. Definir energia é difícil. Energia pode ser qualquer coisa, mas o calor, ele acontece quando há uma mudança, quando há um fluxo entre um corpo de temperaturas diferentes. Vamos apresentar as opções de definição disso, tá? Justamente nesse conteúdo, e aí dar continuidade. Vamos entender como é que eu posso medir o calor. Unidade de medida pode ser caloria. Vamos definir caloria. Caloria é a energia necessária para transformar 1 grama de água e variar 1 grau Celsius. É a definição de caloria. E essa caloria tem a ver com... Professor, tem a ver lá com o meu biscoito? Eu quero comer biscoito, o meu biscoito tem tantas quilocalorias. Eu quero fazer regime, meu sanduíche, e meu docinho que eu quero comer tem tantas quilocalorias. Então, se eu deixar de comer... Mas como é que eu faço isso? Vamos apresentar essa relação entre calorias. Que a caloria da energia, que é a unidade de energia, ela pode ser na ingestão de alimentos, você vai ingerir bebidas, mas quando você realiza exercícios físicos também, você gasta caloria. Então tem essa relação. E como é que eu posso medir isso? Relacionando com a ciência, com a física, com a química, com a modo geral. Mas... também podemos falar de James Joule. O Joule é uma outra unidade de medida de energia. A energia para esquentar 1 centímetro cúbico de água em 1 grau Celsius, 1 centímetro cúbico de água é igual a 1 grama, tá? Sim, show? 1 grama é igual a 1 centímetro cúbico quando a gente faz as transformações. Show? Perfeito, Ana. Obrigado pela contribuição também. Tá? Então, além de pegar as unidades, vamos falar sobre como é que eu posso mudar a temperatura de um objeto. Tem um tal do calor sensível. Então, tem um tal do calor específico, que é um Czinho, uma letrinha, uma variável, que vai ajudar a entender como é que um corpo, uma substância, consegue mudar de temperatura. Tá? Mas também vamos estudar como é que um corpo pode mudar o seu estado físico. E como é que o corpo pode mudar seu estado físico? Tem o tal do calor latente, né? Que é uma outra grandeza que nós vamos estudar. Então, cara, isso é muito maneiro. E além disso tudo, vamos estudar como é que o calor pode se propagar. Que existem os processos de propagação de calor, né? Os processos de transmissão de calor. Tem a condução, vamos falar da condutividade térmica, e dependendo da aula, até da lei de Fourier, para falar da condutividade térmica, tem a convecção e tem a radiação ou irradiação, né? Gente, isso aí dá muito caldo, dá muita aula, dá muito conteúdo, muito maneiro isso, cara. E depois disso, tem a parte de estudo dos gases perfeitos. Estudo dos gases perfeitos. Eu falei que eu estava animado, estava pilhado, então aguenta agora. Então, o que seria o estudo dos gases perfeitos? Vocês viram em química, com certeza que eu já confirmei, a equação de Clapeyron. E como é que é a equação de Clapeyron? Alguém lembra da equação de Clapeyron? É aquela equação que relaciona o quê? Fala para mim, escreve aí para mim, vai. Lembra aqui, PV igual a nRT. E P é o quê? Pressão. V é volume. Esse N é o número de mols, ou número de moles. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. E esse T é temperatura, onde na relação entre esses aqui, nós vamos estudar como é que um gás perfeito, eu vou te mostrar a relação, o que é um gás perfeito, que é um gás que não é perfeito, que é um gás ideal, que é um gás não ideal. Essa relação vai ser apresentada, tá? E como para cada gás, essa fórmula pode ser usada. E se eu pegar um gás e fizer uma transformação, eu vou ter a transformação gasosa, e que com essa fórmula eu vou chegar na equação geral
dos gases perfeitos, que é o pi, vi, ti, pó, vó, tó. Né? E essa equação é uma equação geral dos gases perfeitos. Vamos relacionar tudo isso, vamos falar um pouco de química, na energia cinética entre as moléculas, na velocidade de... Cara, isso é muito maneiro, cara. E vamos falar também da relação de uma transformação de uma mistura gasosa. Bom, aí vamos falar da parte da termodinâmica. E quando falamos em termodinâmica, relaxa. Quando falamos em termodinâmica, gente, essa parte tinha que ser dada junto com história, cara. Geografia, sei lá. Porque quando alguém fala em revolução industrial, fala da revolução das máquinas, tal, máquina têxtil, máquina a vapor, babá. E, cara, para que essa revolução tenha acontecido, tem que ter um investimento na ciência. E quando alguém estudou as máquinas a vapor, o que essa pessoa estudava? A relação entre as temperaturas e um movimento mecânico. Termotemperatura, dinâmica. O que é dinâmica? Estudo do movimento, identificando a sua causa. O porquê que um corpo anda, o porquê que um corpo para, o porquê tem a força de motora, tem a força de atrito. Então, a relação entre temperatura, entre dilatação, entre calorimetria e entre os gases perfeitos, isso tudo associados e juntinho, faz o movimento de um trem, por exemplo, de um carro de motor. Então, o estudo de motores, cara, essa termodinâmica é uma das matérias mais completas da ciência e, graças a ela, as revoluções da sociedade aconteceram. Então, por exemplo, numa aula de história, poderia ser comparado, antes da Revolução Industrial, um incentivo à ciência em determinados locais para que esse estudo fosse desenvolvido e, após esse desenvolvimento, acontecesse tudo que aconteceu. Cara, então isso é muito maneiro, tá? Então essa é a programação da termodinâmica. Então agora eu vou interromper a gravação para falar outros detalhezinhos. Calma aí.